Estimados irmãos e irmãs, legionárias e legionários, Salve Maria! Continuando nossa reflexão neste ano que é dedicado a Frank Duff, preparando-nos para o centenário, melhor dizendo, da Legião de Maria e conhecendo um pouquinho mais a história desse grande homem que mudou em partes a história da Igreja e a história de nossa vida. Esta firme decisão emergiu como uma notável marca do seu caráter. Nós refletimos ontem, que Frank, ele era persistente em suas decisões. Então, esta firme decisão emergiu como uma notável marca do seu caráter. Uma vez que tivesse decidido fazer qualquer coisa, era praticamente impossível levá-lo a desistir. De todas as atividades ao ar livre do seu gosto, andar de bicicleta foi com certeza a mais agradável e importante. Quando se empregou pela primeira vez, disse-lhe o pai: Frank, já não me sinto capaz de andar de bicicleta. A minha bicicleta é tua. Vais precisar dela. Frank procedeu a alguns ajustamentos e dali em diante a bicicleta foi a sua companheira em todas as deslocações. Ia de bicicleta para o emprego, fazia os recados de bicicleta, passeava de bicicleta. No domingo de manhã, depois da missa, ele e um colega partiam estrada fora de bicicleta. No conjunto, o jovem Frank Duff vivia tempos agradáveis e alegres. Grande número dos seus amigos pertencia à camada superior da sociedade. Era convidado com frequência para desempenhar o papel de padrinho em muitos casamentos da alta roda. No Ministério das Finanças, predizia-se um brilhante futuro ao jovem matemático. Ocorreu então um acontecimento que alterou profundamente a rota da sua vida. Frank entrou para a Sociedade de São Vicente de Paulo, Conferência de São Vicente de Paulo. Era outubro de 1913 e Frank tinha 24 anos. Frank já havia sido convidado antes para entrar na Conferência de São Vicente de Paulo, mas declinada do convite, desculpando-se com o excesso de trabalho. Fora agora convidado de novo, desta vez por Jack Callum, que trabalhava no mesmo escritório e pelo qual nutria grande respeito. Não tivera a coragem de dizer não. Entrou na conferência de Nossa Senhora do Monte Carmelo e ficou profundamente impressionado com o que observou. Quando assistiu à terceira reunião, após a entrada, foi nomeado secretário da conferência. A pobreza em Dublin, naquele tempo, era aterradora. Numerosas pessoas estavam desempregadas, as famílias viviam no quarto de um prédio dos bairros de lata. Aumentava a fome, a imundície e a embriaguez. Havia grande descuido no cumprimento dos deveres religiosos. A finalidade da Sociedade de São Vicente de Paulo resumia-se em mitigar, em certa medida, a grande miséria de muitos e, ao mesmo tempo, levantar espiritualmente aquela pobre gente. Frank notou que, às vezes, a urgência em alimentar os pobres era tão grande que se esquecia a finalidade espiritual da conferência. Mas o que causou nele, indiscutivelmente, enorme impressão foi a ênfase colocada pela conferência nas palavras de Cristo no Evangelho. Sempre que fizestes isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Devagar, mas com segurança, a forte realidade desse texto despontou no seu espírito. Jesus estava presente em todo e cada um dos pobres esfomeados que visitava. Toda a mão suja, todo o rosto pouco limpo, cada pé cansado, eram membros do corpo místico de Cristo, gritando por compaixão e ajuda. Não nos recordavam simplesmente as palavras de Cristo. Não eram pessoas pobres que deviam ser ajudadas por amor de Cristo. Nada disso. Eram verdadeiramente o corpo de Cristo nessa terra. Frank tomou consciência de que a sua religião, até então,
tinha sido medíocre, uma rotina relativamente apagada, sem o devido apreço desta doutrina, que o povo de Deus, a Igreja, é a presença continuada de Cristo na terra. Não é possível tomar consciência da aventura maravilhosa e eletrizante que a religião pode e deve ser. Em alguns hospitais desse tempo, as condições eram primitivas e a higiene era precária. Quando Frank ia visitar a enfermaria dos cancerosos no hospital, só era capaz de vencer o nojo provocado pela reflexão de que era real e verdadeiramente Cristo que estava visitando. De modo semelhante, quanto mais tarde visitava os bairros de lata, com toda a sua imundície e obscenidades, era recordando esta sublime verdade que ganhava ânimo para enfrentar horríveis situações. Enquanto rapaz, Frank nunca entrara em contato com a pobreza. Em sua casa havia abundância, limpeza e distinção de maneiras. Vira com certeza a pobreza à distância, vira crianças mal vestidas, vira homens bêbados nos caminhos e recuara com medo, mas nunca ombreara realmente com a escória da sociedade. Nunca conhecera as condições em que viviam os extremamente pobres. A sua entrada agora para as conferências e centenas punha-o em contato com a sinistra realidade e provavelmente a sua natureza extremamente educada era ferida pelo que via e ouvia. Mas nem por isso voltou as costas. Descobriu um mundo inteiramente novo, os pobres de Cristo. Chegaria a amá-los com ardor e delicadeza. Iria servi-los, ou antes, serviria Cristo neles. Eles eram os amigos recém-encontrados e seriam seus amigos por toda a vida. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, Deus Nosso Senhor mostra para nós, por meio de Frank Duff, a necessidade de nós olharmos para as pessoas e enxergarmos nela o rosto misericordioso de Jesus. É por isso que na nossa instrução permanente nós temos essa mesma realidade que Frank coloca para nós. E naqueles por quem o legionário trabalha e nos seus colegas de ação, seja Maria, que contempla e sirva mais uma vez a pessoa adorável do seu divino Filho. Salve Maria!